O segredo das startups. Esse é o tema da live de hoje. O meu convidado é mestre em engenharia de produção, Cláudio Júnior. Todos são bem-vindos. Essa live vai ficar gravada aqui no IGTV. Em breve vou postar no meu canal no YouTube, Charles Dias. Eu agradeço a presença, a audiência, o respeito e a apreciação de todos vocês. Se quiserem mandar dúvidas, podem mandar. Cláudio Júnior é um amigo que eu tenho há anos, gente boníssima, e eu tenho o prazer de trazê-lo aqui para esse trabalho tão maravilhoso de prestação de serviço a vocês. E desde já eu faço a indicação do meu canal no YouTube. Você encontra todas as lives aqui e também lá no meu canal. E lá tem vídeos inéditos, tem vídeos que estão só naquela plataforma. Então vá lá e aprecie as mensagens, a todo aquele conteúdo de desenvolvimento pessoal e profissional. Você encontra o meu canal, o link dele disponível na minha bio. Então, depois que essa live terminar, vá na minha bio, clique no link que ele vai me colocar direto no meu canal no YouTube. Se permita ao desenvolvimento pessoal e profissional. Tem gente aqui que eu vou chamar para uma live em breve. Eu espero que eles aceitem. Todos são bem-vindos. Se inscreva no meu canal, ative o sininho para cada vídeo novo que for postado você ser notificado. É só o Cláudio Júnior entrar que eu vou mandar o convite para ele. Tem se falado muito em startups, startups. E eu sei que muita gente tem muita dúvida acerca desse assunto. Não sabe exatamente o que é. Pensa assim, é uma empresa. E às vezes não sabe mais nada além disso. Estou aguardando o Cláudio Júnior. Cláudio Júnior que concluiu esse mestrado em engenharia de produção recente. Ele é muito dedicado, muito focado, empenhado. Tem um humor, ele exala, esse humor que exala pelos poros, pois é. Ele é muito engraçado e ao mesmo tempo sério, engajado, comprometido, muito responsável. Gente boa, uma conexão de excelência. Estou aguardando ela aqui, eu vou até mandar o convite. Talvez ele esteja tendo algum problema de acesso. Vou colocar aqui Cláudio Júnior. Aguardando. Há um tempo que eu não fazia live aqui. E nem no YouTube. Na verdade, eu só fiz uma no YouTube, que foi com o Gabriel Nascimento. O segredo, acho que foi o segredo para ter sucesso, algo do tipo. E eu estou voltando depois de uma série de lives, convidados já estão entre nós. Estou voltando aqui, como sempre, escolhendo bem, trazendo assuntos relevantes que tenham a ver com desenvolvimento pessoal e profissional. Vou chamar aqui o mestre Cláudio Júnior. A Tayane, a amada dele, admiradora. Grande Cláudio Júnior. E aí, Charles? Te achei. Olha Pois o é, irmão cara. dele aqui, gente, Richardson Bruno, o homem branco, sem nenhum preconceito, que não seja um processo, viu, Richardson Bruno? Não me processe, é forma carinhosa. Expressar é um afeto, é uma expressão de afeto.
Exatamente. Coloquei o fone aqui para Agora captar tá melhor o melhor. áudio. Tá melhor, né? Fica muito distante. Eu estou equilibrando que mudou. A configuração do meu quarto mudou bastante. Tinha uns quadros ali atrás, aí retiraram para fazer pintura. Então estou equilibrando aqui esse celular de um jeito bem improvisado. Mas eu acredito que vai dar para desenvolver até o final. Pessoal, o tema está Só ficar certinho aqui, né? fixado. Né? Ajeitar aí certinho. Eu estou centralizado. Acho que está dando para centralizar bem. É porque quando a gente não é youtuber, Cláudio João, a gente vai se Ah, pois é, encaminhando, cara. entendeu? Artistas nós já somos. Já foi o tempo. Agora, não, já foi não. O que é isso? Pelo menos pra Eu parei mim, de pelo menos pra cantar, mim tu não. parou de tocar. Eu também parei de cantar. Agora cantar é um cajado, não é mais a ferramenta principal, entendeu? Mas, É gente, verdade. tá aí, um homem, Cláudio Júnior é um homem multifacetado, gente. Cláudio Júnior, ele tocou muito tempo guitarra e tocou bem. Há quem testemunha a respeito. Então, ele tá assim, sério aqui na Mais ou live. menos, Eu mais tô ou achando menos. ele mais sério. Ah, não, mais ou menos não. Mais ou menos não. Ele fala isso porque tem um coração humilde. Ele é um cara simples, é um cara acessível, não tem assessor para chegar até É, ele. É um cara super de boa, tranquilo. E de livre coração acesso, né, cara? grato. Livre acesso, livre acesso. O nosso Deus é livre acesso, a gente não pode colocar um monte de Pois é. burocracia para a galera não chegar perto da gente. E esse tema que o mestre Claudio Júnior se dispôs para vir falar aqui a respeito é algo que as pessoas estão com muitas dúvidas, mas de forma geral, a proposta dessa live é para que vocês que estão assistindo agora, quem vai assistir depois, possa entender o que é uma startup, como funciona, exemplos daquilo que deu certo, até mesmo pensar, fazer conjecturas aí, projeções, se você quer realmente investir nisso para poder ter lucros, enfim, empreender. Só que não é só empreender, tem um desdobramento desse ato. Então, eu vou primeiro pedir para o Cláudio, agradecer o Cláudio Júnior, grande mestre, e também pedir para que ele se apresente. Como é que foi? Ele concluiu esse mestrado recente, então ele tem Uhum. aí um breve testemunho para contar como foi essa experiência. Ele está aqui em São Luís, mas ele não fez o mestrado em nenhuma universidade daqui. Eu nem sei se aqui é proposto isso, se tem essa oferta desse curso, desse tipo de mestrado, mas ele não estava aqui. Aí começou essa bagunça generalizada de pandemia e tal, tal, tal. Então, Claudio Júnior, eu vou franquear a fala para que possa te apresentar e contar, porque eu sei que isso também é algo que vai agregar muito, principalmente no início da live, né? As pessoas que não são preguiçosas Uhum. assistem todas, que são mais assim, ou que não tem muito, não dedica muito tempo, elas já vão ter uma mensagem aí interessante. De forma geral, posso falar até Uhum. motivacional. Né? Então, É. franquia fala. Então, boa tarde para todo mundo aí, né? Charles, obrigado pelo convite, mais uma vez. É um prazer estar conversando contigo aqui sobre um assunto tão em voga, né? Muita gente está falando de startup, estourou aí nos últimos 3 anos falar sobre essa temática. E é bem bom, assim, estar junto contigo falando sobre isso. Falar um pouco de mim, eu me formei aqui em engenharia de produção, né? Na Faculdade de Pitágoras. Eu me formei ali em 2018. Daí, já em 2019, eu consegui entrar no mestrado em engenharia de produção, né? Então, eu entrei no mestrado lá na Universidade Federal de Santa Maria, certo? A UFSM. E daí, em 19, eu cruzei o país, né? Saí de uma ponta para outra, daqui de São Luís, fui para lá no sul do Brasil. Daí, esse ano, em março, eu concluí o mestrado, né? Então, a minha dissertação foi sobre startups. Então, é fazer a mensuração da competitividade, né? Como medir a competitividade dessas empresas. Daí, baseado em vários critérios que a gente
pesquisou na literatura, né? E a gente criou um diagnóstico, né? Lá no NIC, que é o Núcleo de Inovação e Competitividade, que a gente desenvolve pesquisas relacionadas à inovação, a startups, tem um braço muito forte de pesquisa nessa área de inovação, né? E a gente fez e desenvolveu essa pesquisa. O título é Mensuração da Competitividade de Startups baseada em múltiplos fatores, né? Porque a competitividade ela não é só alguns poucos fatores, ela engloba vários fatores, né? Que é ponto de vista da organização, do ponto de vista humano, né? Das pessoas que trabalham nessa empresa e também fatores externos à startup, né? Então são vários fatores que influenciam a competitividade delas. E a gente também adicionou outros fatores que são tecnológicos, né? Então, fatores relacionados à tecnologia dessa chamada indústria 4.0, né? Então, também, como que todos esses fatores influenciam a competitividade das startups? Então, foi basicamente isso a dissertação. Daí, eu finalizei o mestrado, né, agora, em março, e já emendei doutorado também, lá na Universidade Federal de Santa Maria, inclusive. Então, já emendei a graduação no mestrado no doutorado e estamos aí. Por enquanto está à Show distância, de né? bola. Está à Sim. distância por enquanto, mas provavelmente ano que vem já retorna tudo normal. Mamãe Alessandra, desfrute da presença desse menino ilustre que enche a casa e que o humor exala pelos poros. Desfrute bastante aí, porque ele vai concluir um ciclo lá em Santa Maria. Gente, o Mas como frio tu lá tá deve vendo ser aí, uma Charles, coisa assim fantástica. Diga. como tu tá vendo, como o pessoal tá vendo também, eu sou bem sério, né, cara? Eu não sei porque tu fala É, de né? humor, Ele é eu sério. não Não, mas curto aqui eu humor. não tenho. Ó, tem sim. Mas, pessoal, isso aí é para os que estão mais próximos. E passam algumas semanas, convivem, aí vocês vão saber que persona é essa que eu estou desenhando aqui. Vocês vão, não, mas como Persona assim? non grata. Um mestre, um doutorando, e está falando de um assunto tão sério, e ele parece ser sério. Ele é sério porque ele é um cara responsável, ético, tem moral, Uhum. tem autoridade, mas ele tem esse lado cômico, né? Essa comicidade. Ele tem sim. Mas vamos entrando no assunto. Cláudio Júnior, historicamente, quando foi que essas startups apareceram? Como foi que elas surgiram? Uhum. Porque Assim, parece que é um assunto tem um, recente, mas ela é tão recente assim? assim, a gente consegue visualizar, né, na história o surgimento dessas empresas ali por volta do ano 2000, né? Década de 90, final da década de 90, início dos anos 2000, né? Então, elas surgiram em meio a uma crise nos Estados Unidos. Então, essa foi uma crise que é chamada bolha.com, né? Ou bolha da internet. Então, foi uma crise americana, muito pelo fato dos altos investimentos em empresas de tecnologia, né? Então, essa crise começa lá, os investidores visualizam essas empresas com alto potencial de crescimento, né? Alto potencial de lucratividade, e eles começam a investir de maneira muito brusca, né? Então, muita gente fala que o fato das empresas terem .com no nome já era um atrativo para os investidores, né? Então, qualquer empresa que tivesse .com no nome, então já tinha um investimento praticamente ali em mãos, né? Então, há muita especulação em volta dessas empresas, inclusive empresas que não tinham sequer dado lucro, né? Já tinha investimento maciço nelas lá. E daí começou a crescer e chegou ao patamar auge, né? O recorde de pontos da Bolsa de Valores americana, a Nasdaq, né? Que é a Bolsa de Valores que lista todas essas empresas de tecnologia. Então essas empresas começaram a receber muito investimento, muito por causa da especulação, né? Então os investidores começaram a ver que eram empresas com potencial ilimitado de crescimento. Por quê? Porque não tinha aquela limitação de estrutura física, né? Então, para ela expandir, ela não precisaria abrir várias unidades físicas em vários locais, não. Como ela é uma empresa com base na internet, então o crescimento dela é exponencial, né?
E foi isso que eles visualizaram. Eles não levaram em consideração indicadores financeiros já consolidados naquela época, né? Então, muitas dessas empresas já começaram a abrir seu capital nas bolsas de valores, fazer o IPO, né? Que é chamado no mercado. Começaram a abrir o capital e, como eu te falei, muitas delas sem lucro ainda, sem lucratividade nenhuma, certo? E além disso, o que também influenciou essa bolha da internet, a formação dessa bolha, foi a democratização da internet, né? E do computador, etc. Antigamente era muito restrito à parte mais acadêmica, nas universidades tinham acesso à internet, também o governo era o único que tinha detentor dessa informação, né? Então, a partir de 96 ali, quando houve uma procura muito grande pelos computadores, pelo acesso à internet, então ali começou, né? Essas empresas de tecnologia. A partir de 96 e criou-se essa bolha da internet. Aí o que acontece? Alguns fatores influenciaram para que essa bolha estourasse, né? Então, um dos fatores que eu te falei agora foi sobre o quê? As empresas não eram estabelecidas, elas não tinham lucro, elas não tinham um planejamento, né? Então, os investidores foram muito naquele impulso de, talvez essa empresa no futuro vai multiplicar meu investimento aí por 10, por 20, né? 20 vezes. E outra coisa foi o chamado bug do milênio. Não sei se você já ouviu falar, Charles, do bug do milênio. Essa expressão não é estranha para mim, não. Então, esse bug foi o quê? Foi uma falha nos sistemas computacionais da época. Porque o que acontece? Como o bit de internet, o bit de armazenamento de memória, né, é muito caro, para lá de $700 cada bit, né, o custo para isso, de armazenagem, o sistema só conseguiu armazenar as datas por 2 casas decimais. Então, por exemplo, o ano de 1994, os sistemas armazenavam apenas 94, né? 94, 95. E como estava muito próximo da virada do milênio, para os anos 2000, o sistema ele poderia interpretar o ano 2000 como o ano 1900, né? Porque ele só lia as últimas 2 casas decimais do número, né? Daí isso ia causar uma catástrofe imensa no mercado financeiro, etc, né? Então foi gasto muito capital para tentar corrigir esse bug, né? Então muitos programadores já que estavam aposentados foram recontratados para tentar resolver esse problema e poderia estourar aí nos anos 2000, né? Outra coisa também, nesse período, o banco, o Fed, né? Que é o Federal Bank, tipo um banco central americano, ele aumentou a taxa de juros em 6 vezes, né? Então, ele aumentou em 6 vezes a taxa de juros e isso também influenciou no estouro dessa bolha na internet, né? E um outro fato é o entusiasmo, que eu te falei, o entusiasmo dos investidores de aportarem muito capital nesse tipo de empresa sem que antes se precavesse, né? Sem olhar como é que estavam os demonstrativos contábeis da empresa, se ela tinha lucro, se não tinha. E também, um outro fator, né? Que é o fator da corrupção. Então, muitas empresas dessas de tecnologia, como elas não davam lucro e como elas precisavam atrair investimento, o que elas fizeram? Forjaram seus indicadores financeiros, né? Então, como elas forjavam esses indicadores para receber investimento, mais para frente, os investidores começaram a ver que não era bem assim, né? Investigações mais profundas conseguiram identificar que foram forjados, né? Então, muitas empresas que forjaram faliram, né? Teve o caso até de prisão dos seus fundadores, dos seus gestores. E também os investidores começaram a ver, peraí, a gente está investindo em empresas que não dão nem lucro. Então o que a gente vai fazer? Bora vender as ações. Então começaram a vender aos montes as ações das empresas, daí o valor de mercado delas cai. E quando cai, várias empresas falem, muitas empresas que ainda existem até hoje, como é o caso da Amazon, conseguiram se segurar, né? Porque são empresas que realmente já lucravam, já tinham um resultado financeiro. Mas muitas empresas dessas que não tinham nenhum tipo de suporte financeiro ou de qualquer natureza começaram a falir,
Então a gente consegue pontuar o início dessas chamadas startups nesse período, ali na bolha da internet, né? Quando surgem muitas e muitas empresas chamadas de base tecnológica, de base na internet. Então é mais ou menos E isso, Cláudio mais ou menos esse Júnior, período que aí. empresa, quais são essas empresas? Dê aí uns exemplos. Falaste da Amazon, Uhum, mas outros exemplos, só para essa galera se situar mais. Ah, isso aqui é uma startup, isso aqui não é, tá? uhum. Tá. As startups, as mais famosas que a gente consegue falar, todo mundo conhece, né? Airbnb, quando fala de aluguel de quarto, de aluguel de algum imóvel, o pessoal só vai lá na Airbnb e já consegue alugar, por um valor bem mais em conta, né? Outra startup que hoje é considerada uma big tech, né? É o Facebook. Então o Facebook também iniciou como startup, né? Era uma startup que agora virou uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, né? Uma das mais bem avaliadas empresas de tecnologia do mundo. Outra, Google. Então, o Google também é um exemplo de uma startup que virou referência no mercado, né? Uma das mais valorizadas empresas de tecnologia também da atualidade. Então, esses são alguns Maravilha. exemplos de empresas, de startups que deram certo, né? E conseguiram multiplicar o investimento em, sei lá, milhares de vezes. Né? E outra coisa, Charles, a gente está falando de startup, né? Mas muita gente está para. Por que esse nome startup? Que É, diabo é isso de realmente, startup, né? A gente startup. falou, Só tá? dá para A gente lembrar de falou sobre. estrelas, tá? Mas startup, tá? É, a gente falou como elas surgiram, que foi durante essa bolha da internet. A gente falou alguns exemplos, né? Das mais famosas: Facebook, Google e Airbnb. Tem várias outras. Mas startup, se a gente for traduzir ao pé da letra, significa inicialização, né? Significa iniciar alguma coisa. Então, quando tu dá startup alguma coisa, tu está iniciando, né? Então, a startup nada mais é que uma empresa. Então, a startup ela é uma empresa. Ela não é nada de outro mundo. Assim, startup é, sei lá, alguma outra coisa. Não, é uma empresa, certo? Mas quais são as características dessa empresa? Por que ela recebe esse nome, né? Startup. Primeiro, eu trouxe aqui duas definições de dois autores bem consagrados aí na literatura de startups e inovação, né? O primeiro autor, que é o Eric Rice, né? Ele fala sobre que ela é uma instituição humana, tá? Projetada para criar produtos e serviços sob condições de extrema incerteza e riscos, certo? Então, elas são empresas que elas vão desenvolver os seus produtos e serviços dentro de um ambiente altamente incerto, né? Por que é um ambiente incerto? Porque ela não sabe como é que os consumidores vão reagir àquele produto, serviço. Ela não tem um histórico anterior de vendas, de perfil do consumidor, nada para ela se guiar, certo? Então ela está aqui com uma solução, ela vai lançar essa solução e ela não sabe como é que vai dar lucro. Pode ser que tenha um lucro exponencial, né? Quando a gente fala de crescimento de startups, uma empresa tradicional ela cresce mais ou menos assim, né? Ela cresce um pouquinho, ela se estabiliza, ela cresce mais um pouquinho, se estabiliza. A startup é assim, ó, ela é exponencial, né? Ela cresce de maneira muito rápida, muito acelerada. Muito pelo fato de ser um mercado de alta incerteza. Pode ser que dê muito certo, pode ser que não dê certo, já não passe nem do primeiro ano, né, de operação. Ou pode ser que fique no meio do caminho, né? Tem que fazer algumas alterações no modelo de negócio, mudar um pouco o teu produto ou serviço, etc. E um outro autor ele fala que a startup é uma organização temporária, certo? Então a empresa ela não vai ser uma startup para sempre, né? É uma organização temporária que ela busca um modelo de negócio escalável e repetível, certo? Então o que é um modelo de negócio escalável? Ela vai aumentar a receita, né? E os seus custos não vão aumentar proporcionalmente à receita. Então ela consegue manter um custo baixo com uma lucratividade muito alta. Então essa é a escalabilidade, né? Ela aumenta
ela cresce cada vez mais sem que isso influencie no seu modelo de negócio, certo? Ah, sim. E É bem a, interessante. e a repetibilidade é o quê? Ser repetível. Ela vai conseguir entregar o mesmo produto para 1.000 pessoas e para 1 milhão de pessoas, certo? Não vai mudar. Quando ela começa a escalar, o produto que ela oferece para 1.000 é o mesmo que ela vai oferecer para 1 milhão. Né? Então isso é ser repetível, é conseguir manter o mesmo, desculpa, o mesmo padrão de qualidade dos seus produtos, serviços, etc. Então é basicamente isso que é a definição de startup. Né? Então, ela atua, é uma empresa nova, jovem, geralmente é uma empresa de tecnologia, né? Uma empresa inovadora, que ela vai atuar nesse ambiente incerto, nesse ambiente de alto risco. Risco por quê? Porque ela não sabe o seu retorno, quanto que ela vai ter retorno de capital, qual é o retorno do investimento que ela vai ter. Pode ser que tenha muito, pode ser que não tenha nada, né? É muito certo. Diferente de empresas mais tradicionais, que geralmente já consegue visualizar o mercado, por exemplo, o mercado de alimentação. A gente já tem mais ou menos a base de quanto que esse mercado gera, dependendo da localização, do quanto de investimento que o empreendedor faz, ele tem mais ou menos uma ideia de quanto que ele vai ter de retorno. Né? A startup não, a startup ela vai ter que testar. Né? Por isso que o Eric Ries, que eu citei aqui, Eric Ries, ele tem um livro que chama Startup Enxuta. Né? E nesse livro ele vai ensinar como que o empreendedor faz para aumentar a chance dele ter sucesso no desenvolvimento de produtos. Né? Então ele fala muito em teste. Você criar um produto, um protótipo, né, do seu produto, que ele chama de MVP, né, que é Minimum Viable Product, ou seja, o produto mínimo viável. É aquele produto com as mínimas, vamos supor, características, né, features do produto, para que o cliente consiga usar e testar, ver se faz sentido para ele. Né? Então esse MVP é uma forma de minimizar esse risco, né, essa incerteza no mercado. Porque quando tu começa a testar com o teu cliente, teu potencial cliente, ele começa a te dar feedback muito rápido. Né? E como o ambiente de startup é muito dinâmico, tu vai ver, eu trouxe alguns números para mostrar para o pessoal sobre quão dinâmico é esse mercado de startups, né? Como que cresce cada vez mais rápido, mais acelerado. Porque a inovação, ela, a cada dia, ela está melhorando, né? Então, como o empreendedor precisa de uma validação desse negócio, então ele vai testar esse produto mínimo viável com os clientes e receber feedbacks muito rápido e poder, assim, melhorar o seu produto e testar e ter mais feedback, testar, ter mais feedback, até que tenha o que eles chamam de Product Market Fit, né? Ou seja, o encaixe entre produto e o mercado. Então, quando tu tem um produto que se adequa àquele teu público-alvo. Né? Então, aí tu tem um Product Market Fit. Né? Daí já é um grande passo para a startup começar a tracionar e dar certo aí no futuro. Então, resumindo o que eu disse aqui, a startup é uma empresa iniciante, cujo principal core, né, o cerne dela é inovação e tecnologia. Certo? Então é basicamente isso, uma empresa iniciante, inovadora, tecnológica, que atua nesse ambiente incerto e de alto risco. Né? E que ela precisa escalar o seu negócio cada vez mais para poder, assim, dar retornos muito bons para os seus investidores, para os fundadores, etc. Né? E, Cláudio Júnior, quais são os nichos, quais são os nichos que, além do tecnológico, que pode ser, assim, que a galera, é uma startup e não é de tecnologia, por exemplo, de alimentação, se tem alguma de alimentação, ou então de roupas, algo do tipo, ou então que represente vendas de produtos diversos, se tem algo dessa modalidade, entendeu? Nichos diferentes. E outra, Sim. para quem deseja, eu não sei se tem essa representatividade, mas eu quero fazer parte disso, porque é diferente, eu não sei se tem o mesmo modelo de franquia, então eu quero fazer parte aí dessa rede, o que eu faço, quais são os pré-requisitos para eu poder
empreender através disso? Uhum. Então, os principais nichos eu trouxe aqui, são dados, tá? São dados aqui no Brasil de startups. Aqui no Brasil, acho que eu perdi a conexão contigo. Ah, Jesus, Vou galera falando um pouco. ligando na hora da live, olha que tal. Acontece, eu gosto de ao vivo mesmo. Eu Aí tu gosto de já ao convida vivo. para acessar. Aí tu já convida para acessar a live. É, é Viu, Chá? fone caindo do ouvido. Vamos lá. Então, assim, ó, a Associação Brasileira de Startups, né, que é ela traz no Startup Base, que é uma base de dados de startups aqui do Brasil. Aqui existem mais de 13 mil startups no Brasil inteiro, né? Esse número está defasado porque existem muito mais de 13 mil. Né? Tem muitas empresas que não registram sua empresa lá na Startup Base, sua startup lá na base de dados, né? Mas é basicamente 13.600 startups no Brasil inteiro, né? E dessas 13.600, 8% é do setor de educação, né? Então a maioria dessas startups são desse setor educacional, né? São plataformas educacionais, produtos relacionados à educação, etc. Então é o nicho de maior número aqui no Brasil, né? Educacional. Depois vem o setor de finanças, financeiro, né? E daí tem as startups que são chamadas de fintechs, né? A gente tem exemplo aqui de Nubank, que é um banco digital, né? PagSeguro. Então são startups nesse nicho financeiro, né? O terceiro nicho de maior número aqui no Brasil é o de saúde e bem-estar, né? São chamados de health techs. Health porque é saúde em inglês, né? E tech de tecnologia. Então, geralmente é isso. Então, finanças, finance, né? Fintech. Geralmente tem essa nomenclatura nesse mundo de startups. Depois em e-commerce, né? Os e-commerce são 4,4% do setor aqui no Brasil. E por último, o varejo atacado. Empresas de varejo atacado, startups de varejo atacado, né? Que são chamados de retail techs, né? Essas empresas aí. Que representam 3,8% das startups aqui no Brasil. Então, primeiro, educação. Segundo, finanças, saúde e bem-estar, e-commerce e varejo atacado. São os 5 principais nichos de mercado aqui do Brasil, né? E quando a gente fala de De educação, público-alvo, eu fico até surpreso. Tá aí que pois uma é, surpresa para mim. pois Educação, é. já é um avanço. Nisso, pelo menos, né, já é uma boa notícia para o Brasil. Verdade. Quando a gente fala em nível mundial, os setores que estão recebendo mais aporte de capital são esses fintechs, né? Que são essas empresas financeiras, mercado financeiro, bancos digitais, etc. E também as retail techs, né? Que são de varejo atacado. Então são 2 nichos, daí que já dá para a gente ter uma visualização a nível mundial, né? Quais os setores que estão recebendo mais aporte de capital, né? De capital de risco, que chamam, né? Então, são esses 2 setores, o setor financeiro e varejo de atacado, né? Aqui no Brasil, essas 13.600, quase metade dessas startups tem como público-alvo outras empresas, né? Então, é o chamado B2B, né? Modelo de negócio B2B. Ou seja, o cliente dessas startups são outras empresas, né? Então, aí 47,7% são direcionadas para empresas. Então, elas vendem as suas soluções, seus produtos para outras empresas. E o modelo de negócio principal é chamado SaaS, ou seja, Software as a Service. Ou seja, são plataformas, né, software, baseadas em computação em nuvem. Ou seja, essas empresas elas têm um software, né, que elas desenvolvem e elas vendem esse serviço para o seu consumidor final. Então, elas garantem toda a infraestrutura de rede, né, o desenvolvimento do software, etc.
e disponibilizam esse software para seus clientes. Então é esse tipo de modelo de negócio, software as a service, né? Software como um serviço. Então eles oferecem um software como solução para seus clientes, que é, na maioria dos casos, outras empresas, né? Qual foi a Entendi. outra pergunta? Não sei, eu não lembro qual foi Dos que tu fez. pré-requisitos para quem quer trabalhar com esse tipo. Trabalhar, que eu digo assim, representar. Se Tá. isso é possível, entendeu? Como é que é feito isso? Para ser um empreendedor dessa área de startups, inovação em geral, né? O que o empreendedor precisa? Ele tem que resolver um problema, né? Então, muitas vezes o cara ele tem uma solução, ele tem um produto, né? Muito bom, pode ser um produto sensacional, mas o que acontece? Não tem mercado, né? Não tem cliente o suficiente para fazer que aquele negócio decole e seja lucrativo. Pode ser muito boa a solução, excepcional, com muitas features, muito bem tecnológico, né? Pode usar inteligência artificial, etc., Big Data, várias tecnologias, né? Mas não tem um mercado para absorver aquela tecnologia, aquela solução. Ele não focou numa dor, né? Que é muito falado na dor. Qual é a dor do consumidor? Qual é a dor que esse empreendedor, que essa empresa quer resolver? Né? Então, em primeiro lugar, o empreendedor tem que focar em um problema. Né? Depois de ele focar nesse problema, aí ele vai focar na solução para esse problema. Como é que ele quer resolver? Né? Então, esse é o principal. Então, se você quer entrar nesse mercado de startups, mercado de tecnologia, de inovação, quer empreender nesse mercado, pode ser muito lucrativo, tem muito conhecimento nesse campo, muita coisa escrita, muitos artigos publicados, tem muita conferência, muitos eventos da área de startups. Então, no Brasil está crescendo muito esse ecossistema, né, de startups, incubadoras, aceleradoras, o próprio governo está fomentando bastante o surgimento dessas empresas, né? Então, inclusive, até aqui no Maranhão, a gente tem um exemplo da FAPEMA, né? A Fundação de Amparo à Pesquisa, aqui no Maranhão, que há pouco tempo abriu aqui, está sempre abrindo anualmente, né? Um edital para fomento de startups, né? Startups em fase inicial ali de operação. Então, é um ambiente, é um ecossistema que está ganhando corpo aqui no Brasil, né? Estados Unidos e Europa já é bem consolidado esse ecossistema, tem muita oportunidade lá fora, mas também tem muita oportunidade aqui no Brasil, né? Tem muito setor que não está sendo bem aproveitado pelas grandes empresas, que as startups podem entrar ali, né? Tem muita dor do consumidor em vários nichos de mercado e vai o que dá do empreendedor. Vai dele de ter uma ideia, de visualizar um problema, visualizar uma dor e resolver aquele problema, né? Propor uma solução bem viável para aquele problema e que seja lucrativo. Então esse é o principal, resolver um problema. Outra coisa, o que vem nesse pacote, Charles? Aquilo que tu, com certeza tu fala bastante, o que é? Resiliência, né? Ou seja, tá bom, é bacana, não, mas abrir uma startup, tá, tecnologia, muito legal e tal, não sei o quê. Eu encontrei uma dor, eu vou desenvolver uma solução muito boa, tem um mercado ali querendo o meu produto, mas daí vem o quê? Problemas, né? A startup, como qualquer empresa, tem muitos e muitos problemas, né? Tem aquilo que eu falei, tem a incerteza, tem os riscos, né? É arriscado investir nesse setor. Tem um risco tanto do empreendedor quanto do investidor, né? O investidor, por mais que ele estude a empresa, que ele veja os números da startup, ainda assim é um risco, né? Tanto é que olha só essa estatística, uma em cada 10 startups sobrevive. Quer dizer, 9 startups morrem. Se a gente for pegar 10 startups, 9 morrem e só uma dá certo, né? Consegue se estabelecer aí. Então é muito pouco, né? Então o empreendedor tem que ser resiliente para aguentar a falta de dinheiro, né? Recurso é muito escasso, recurso financeiro para uma startup.
Muita gente faz economia, pede dinheiro emprestado para os parentes, para os amigos, ou para algum investidor anjo, né? O investidor anjo é aquele cara que ele vai... é uma pessoa, né, que tem algum dinheiro ali guardado e ele vai investir em alguma startup em estágio inicial, né? Esse é o famoso investidor anjo. E geralmente é nos primeiros anos ali da startup que ele vai aportar dinheiro para receber uma participação minoritária na empresa, né? Então, para isso, o empreendedor tem que ser muito resiliente. Às vezes ele tem um desentendimento com o investidor, né? Tem um desentendimento com o seu sócio, seus sócios também. Às vezes ele formou um time que não é tão capacitado assim. Então são várias coisas, vários problemas do dia a dia que esse cara ele tem que ser muito resiliente, né? Ele tem que estar muito certo daquilo que ele está fazendo. Ele tem que ter consistência naquilo que ele faz, né? Ele tem que ser consistente no dia a dia, de gerir a empresa, de saber resolver problemas muito rápido, porque a startup, 50% das startups não passam de 4 anos, né? 25% não passam de 1 ano. Então é muito rápido esse mercado, essa dinâmica, né? Então esse empreendedor ele tem que ser rápido também na tomada de decisão, né? Outra coisa, não morrer abraçado com a ideia de negócio. Ou seja, às vezes o cara ele tem uma ideia muito boa, ele está testando o produto, ele está recebendo feedback do consumidor, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo, mas o cara ele não quer, não precisa mudar isso. Tá muito boa a minha solução, eu não vou aceitar esses feedbacks. Isso é um tiro no pé do empreendedor. Então ele não pode morrer abraçado com essa ideia, o ideal de uma startup, meu produto vai mudar o mundo, né? Então não vou mexer nele. Não, ele não pode mudar, não pode morrer com essa ideia, né? Ele tem que estar pronto para, que é chamado de pivotar, né? Pivotar é a partir do momento que tu está testando a tua tecnologia, está testando o teu produto, recebendo feedback do teu cliente, tu consegue voltar atrás, mudar teu modelo de negócio. Às vezes tu está focando em um público, um consumidor final, mas seria melhor se tu focar numa empresa como consumidor final, né? Ou tu focar também em 2 públicos-alvos, tanto empresa quanto clientes finais, pessoas físicas, né? Então o empreendedor ele tem que estar aberto a várias possibilidades, né? Poucas dessas empresas que fazem sucesso hoje em dia, elas estão com o mesmo modelo de negócio de quando elas foram fundadas, né? Quando elas iniciaram. Então elas pivotaram em várias e várias fases do negócio, né? Outra coisa, humildade. Então o cara tem que saber, o empreendedor tem que saber que ele não sabe tudo, né? Ele tem que saber que ele não sabe tudo. Ele tem que ser humilde, né? E ouvir os seus sócios, ouvir alguém mais experiente, algum investidor. Então ele tem que saber ouvir. E claro que ele não vai aceitar tudo que falam, mas aceitar aquilo que é que ele faz uma análise, que ele faz uma reflexão e vê, não, realmente isso daí faz sentido, né? Eu estou fazendo errado, então vou mudar isso aqui. Então ele tem que ser humilde para saber dizer que não sabe tudo, né? Então nesse cenário que é altamente dinâmico, sempre está surgindo uma nova informação, sempre estão surgindo concorrentes, então ele tem que estar também visualizando seus concorrentes, né? E vários outros fatores, né? E por último, Charles, importante também, conhecer o mercado que tu está entrando, né? O empreendedor tem que conhecer o mercado que ele está entrando, tá? Se é um mercado financeiro, quais são os players desse mercado? Quais são os meus concorrentes? O que eu posso fazer diferente deles? Qual é o meu diferencial competitivo? Né? Porque assim, o mercado é muito competitivo, tem várias empresas fazendo a mesma coisa, disputando os mesmos clientes, e para isso tu tem que ter um diferencial, tu não pode fazer a mesma coisa que os outros, porque daí não é sustentável, né? O teu negócio não vai ser sustentável. Então o empreendedor tem que ver, tá sendo feito isso, 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 o que eu posso mudar? Né? Então tem um caso muito engraçado, muito interessante, né? Que é do Nubank. Então o fundador do Nubank, ele não é brasileiro,
acho que ele é colombiano, se não me engano, e ele veio para o Brasil para empreender, né? Só que ele não sabia o que ele abria, qual empresa que ele ia empreender, mas ele queria empreender, né? Daí ele tinha que abrir ele trabalhava numa empresa financeira, né, de investimento, e ele tinha que abrir uma conta aqui num banco brasileiro, né, para ele poder receber seu salário, etc. Daí ele foi num banco, né, daí, como a gente sabe, para entrar no banco tem que colocar a carteira, tem que colocar o celular ali naquela caixinha, daí passa pela porta giratória, daí tem aqueles guardas olhando assim com uma arma na mão. Aí ele falou que ele se sentiu como se fosse um criminoso, né, entrando no banco. Os caras pensam que eu sou um criminoso. Aí, daí veio o estalo para ele. Tá, mas e se eu simplificasse essa questão de abrir uma conta, de ter uma conta em um banco? Se eu fizesse, se eu empreendesse nesse mercado financeiro, né? Aí ele encontrou o quê? Nesse problema de abrir uma conta em um banco, fora que a burocracia para abrir conta em banco, para fazer qualquer coisa em um banco tradicional, ele visualizou nesse problema uma solução, né? Que é um banco digital, um banco que não cobra taxa, né? No Nubank ele não cobra taxa para tu abrir uma conta. Inclusive, o teu dinheiro rende na conta, né? Se tu tiver dinheiro lá. Ele vai render mais que a poupança, inclusive. Tu não precisa te deslocar para uma agência. Tu faz tudo ali no teu celular, né? Então, ele visualizou num problema uma oportunidade para abrir um negócio e é a empresa brasileira com maior valor de mercado aí dentre as startups do mundo, né? Então ela está entre acho que as 50 startups mais valorizadas no mundo inteiro, né? Então, esse é um exemplo do que o empreendedor pode estar pensando, né? Ele quer entrar no mercado, ele tem que ter conhecimento daquilo, ele tem que visualizar uma oportunidade e criar algo diferente, né? Então, basicamente isso são os pré-requisitos para empreender nesse mercado, né? Então, estar atento ao mercado, resolver um problema, ser resiliente, não morrer com uma ideia, abraçado com uma ideia e ser humilde. Então, eu diria basicamente esses 5 pontos aí, né? 5 pontos para empreender numa startup. Claro que tem vários outros, tem muita gente mais qualificada do que eu falando aí sobre, mas esses são os principais, assim, que quem quer empreender nesse cenário pode pensar. Observar, né? É verdade. Isso. Grande Cláudio Júnior, mestre, doutorando. Quais são as tuas palavras, então, são as tuas palavras finais aí, tuas orientações? Eu sei que... Mas uma das leis da aprendizagem é a repetição. Então, eu gostei muito desses pontos. Eu sempre gosto de dizer para a galera que desfruta dessas lives aqui, que não tem nada combinado. Lógico que alguns temas, esse é um especial, a gente tem que ter pelo menos uma ideia do que vai ser tratado. Então, previamente, algumas perguntas são pensadas, mas eu não imaginava que viriam esses pontos aí, que eu acredito que vocês entenderam e que são essenciais para a vida. Porque ser resiliente, gente, isso demanda muita força de vontade, aquela decisão de continuar em frente. E empreender é um ato de coragem. É muito bom se você tem uma vida estável, você é concursado e tal, mas se você tem aquela veia assim, empreendedora, aquela vontade de construir algo e de fazer com que isso seja grande, então tem que ter resiliência, tem que decidir sinceramente, além dos sentimentos, tem que superar frustrações que acontecem no caminho, isso é super natural, mas o resultado é uma satisfação interior, de que seu trabalho, isso a curto, médio e longo prazo, ele valeu a pena. Ele tem valido a pena e pode valer, dependendo da sua decisão, do seu poder de ação. Isso é importante a gente falar porque às vezes parece que a culpa é de Deus, a culpa é do povo que não compra o que eu quero propor, o que eu estou vendendo. Mas a questão é como que eu estou fazendo isso? Como é que eu estou tratando o meu cliente? O quanto que eu estou colocando a minha ideia de maneira que as pessoas entendam
e elas aceitem essa minha proposta, essa minha solução. Então, tudo isso é importante, entender a linguagem daquele cliente, fazer uma pesquisa de mercado, não é só se lançar, eu acho que bem aqui vai dar certo. Não é eu acho. Você pode arriscar, e é uma vida de riscos, essa de empreender qualquer coisa, mas você tem que ter pelo menos uma noção se aquele local, aquela cidade, aquela comunidade ao entorno, se ela consome, se ela tem potencial de consumo daquele produto, enfim, da sua ideia, da sua solução. Então, grande Cláudio Júnior, quais são as tuas palavras finais em relação a essa temática? Charles, você falou tudo, né, cara? Aplauso. Não, é isso mesmo. As minhas palavras finais ouçam Charles. É isso. Ouçam o que Charles está falando. E ouçam e sigam o Cláudio Júnior, gente. É exatamente isso que tu tá falando. É exatamente isso que tu resumiu bem o que a gente conversou agora, né? É conhecer o teu cliente, né? Tu não precisa fazer uma pesquisa extensa porque assim, quando a gente pensa em abrir um negócio, muita gente, tem que fazer o plano de negócio. Então, um plano lá, sei lá, 50 páginas, né? Com muita pesquisa, que demorou o quê? 6 meses para fazer. Não, na startup isso aqui não funciona. Porque de mês em mês, de semana em semana, muda tudo, né? Então, tem que fazer um planejamento, claro, tem que fazer um planejamento, tem que saber quem é o teu cliente, quais são as fontes de receita que tu vai precisar, os canais de venda, etc. Mas tem que ser comportamental, tem que ser disciplinado, né? Eu vi uma frase outro dia, não sei quem foi que falou, não sei se foi o Caio Maia, que é o dono da Chili Beans. Ele falou assim, uma pessoa sem talento, mas disciplinada, ela consegue muita coisa, né? Agora, uma pessoa muito talentosa, extremamente inteligente, mas se ela não for disciplinada, ela não consegue nada, né? Então, empreendedor, você não precisa ser extremamente talentoso, um nerd inteligente. Não. Você tem que conhecer o seu setor, tu tem que ter conhecimento daquilo que tu quer oferecer, da tua solução, tem que conhecer seus números, né? Seus indicadores financeiros, quando você quiser uma rodada de investimento, conversar com investidores, etc. Tem que conhecer seus números, mas acima de tudo tem que ser disciplinado, né? Tem que ter consistência naquilo que tu faz diariamente na empresa. Isso vale não só para as startups, mas para qualquer empresa, para qualquer empreendedor de qualquer setor, né? Tem uma loja, um carrinho de churros, tem que ter isso, tem que ser consistente, né? Porque daqui a pouco tu já consegue outro carrinho de churros, já consegue mais outro, consegue outro, né? E já expande o teu negócio. Então isso vale para qualquer empreendedor, não só dessa área de startups. É uma questão de mentalidade, né? Mentalidade empreendedora. Queria mandar um abraço aqui para Vinícius Gerhard. É o doutorando lá da UFSM também. É Gerhard, Vinícius? Eu chamo ele de Gerhard. Nossa, se meu nome fosse de Vini Boy. Já pensou se fosse Charles Gerhard? Eu escrevi um livro e mandar para uma editora lá que esse nome é o quê? É inglês e alemão? O que é? Mudando aqui de assunto, quebrando um pouco o protocolo. Acho que ele inventou esse nome aí. Ele falou isso, mas isso é concordando com o quê? Com o inglês, eu acho. Gerhard. Tá mais para inglês, né? Tá mais para inglês. É alemão. Alemão? Mas eu acho que ele inventou esse sobrenome aí, esse... né? Mas é melhor chama de Vini Alemão, olha! Alemão. Chama de Vini Boy que tá tudo certo. Vini Boy, eu gostei disso. Gostei disso, Gerhard. Gerhard. Ai, gente, Cláudio Júnior, gratidão gigante. Muito obrigado aqui pelas suas contribuições. Mais uma parceria que veio aqui nesse meu perfil de Instagram, nessa rede, para deixar as pessoas conhecimento, informação. Porque tem muita gente que está andando por aí sem rumo, sem lei, sem documento, sem direção, ou às vezes querem saber de algo, só que o que elas têm é muito complicado, muito rebuscado, ou então muitas linguagens, muitas coisas diferentes. E o que eu sempre digo é o seguinte, gente, quem eu trago aqui
São pessoas de credibilidade, são pessoas que estudaram a fundo sobre o assunto. Elas não começaram ontem. Então, pelo teu nível de formação e pela tua atuação profissional, mas principalmente tu como pessoa. Eu te admiro de ambas as partes, né, em ambas as áreas, como profissional, mas eu tenho um respeito, uma admiração especial tu como pessoa, como homem mesmo, como irmão em Cristo. Então, a gente tem uma sintonia muito boa e é agradável estar perto de ti. Então, uma pessoa leve, uma pessoa assim, que tem o famoso good vibes. Não Mas tô tão leva leve isso assim agora, Charles. Não tô tão Não, leve eu tô agora. falando good vibes, não tô Passei dos falando 80 de quilos. peso. Não tô pensando, um dia tu pode olhar essa live assim, olha, naquele tempo eu tava com esse cheio de vitaminas, mas agora eu tô mais leve e tal. Eu acredito que o que vale na vida são essas conexões que a gente tem, que a gente estabelece. Olhando aqui o Adriano, tá aí outro mestre interessante para poder trazer aqui, Anderson. Adriano, por favor, manda aí o recado para Anderson. Anderson, você foi citado. Você foi mencionado no arroba Anderson Nogueira. Nem sei se é Anderson Nogueira Anderson, uma coisa assim. Enfim, eu te agradeço muito. Um abração. Tu tá bem aqui. Nesse momento, gente, é só 2 quadras de distância, mas eu vejo de vez em quando. Uma ponte, né? Que inclusive eu vou chamar aqui a atenção, ao vivo, vou chamar aqui a atenção. Depois quem quiser, ou quem quiser colocar um aplicativo para gravar exatamente o que eu estou dando tempo. Para ir lá e tá aqui, pessoal, representantes políticos, nossos queridos vereadores daqui da região, Turu e adjacências. Tem alguns pontos que estão cheios de buraco e de esgoto. Está complicada a situação aqui. Então, antes que comece chuva novamente, ação. A gente está aguardando aí a ação de vocês para fazer esses reparos, porque realmente é muito importante. Tem muito carro aqui, aumentou muito, muitas casas e apartamentos, e condomínio e tal. Então, a gente quer essa, nem é prestação de serviço, mas não é de graça. Então, estou sinalizando aqui, ou então assessores, essa galera, sinalizando para dar uma olhada aqui pelo Turu, lá o Turu 1, 2, 3, Vivenda, Chácara Brasil. Tem uns pontos aqui, é coisa simples, isso aí em 3 dias já reparou tudo e muito bem feito. Ok? Hashtag fica a dica aqui. Então, Claudio Júnior, um abração. Eu espero te olhar em breve, para a gente matar a saudade, conversar e rir. Grande Richardson Bruno, mamãezona Sandra, mamãezona do Cláudio Júnior e papaizão Cláudio, enfim, a família toda, Tayane, todo mundo. Um abração e até o próximo encontro. Valeu, Charles. Obrigado pelo convite e quando precisar, só chamar. Beleza. De coração grato. Valeu, bonitão. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.